Débora Alfano. Sou eu. Ontem, é você. Você, inesquecível. Como? Débora, ontem o presidente da Petrobras esteve na Câmara dos Deputados numa tentativa de criar um diálogo com o Congresso para explicar os desafios da energia, as questões ligadas ao preço e composição do preço de combustível. E, bom, primeiro, decepcionou. O pessoal que apoia o governo saiu com a impressão de que temos alguém com uma certa dificuldade de comunicação. É o presidente da Petrobras. Não foi uma grande exposição que ele fez, mas ele tratou de temas sensíveis. 2 temas sensíveis no Brasil: energia e preço de combustível. E aí, começou a dar explicações, quantos % do preço do combustível tem a ver com os custos de produção da Petrobras, no caso do diesel 53%, no caso da gasolina 34%, o resto é imposto, o resto é refino, e ficou naquela discussão. E os deputados querendo discutir por que o preço do combustível está nesse patamar, que a gasolina está cara, que o diesel está caro, então a gente teria que pensar numa alternativa. De janeiro a agosto, Débora, a gasolina aumentou 31%. De janeiro a agosto, o diesel aumentou 28%. Então, como é que faz? Tá caro. Saiu o presidente da Petrobras anterior, entrou esse presidente da Petrobras, aquela expectativa de que talvez a política fosse mudar, não mudou. Pode ter mudado a frequência dos reajustes, mas em vez de aumentar 4 vezes de 0,75%, aumentou 3 vezes de 2,5%. Enfim, tem que fazer a conta aí. Dá na mesma. Ele diminuiu o número de aumentos, mas aumentou o aumento individual. Tudo isso para dizer o seguinte: temos uma questão. A gasolina no Brasil tá cara. O diesel no Brasil tá caro. Só que entre a gente falar que a gasolina no Brasil tá cara e a gente falar que a gasolina tá cara, vai uma distância muito grande, e a gente precisa tomar muito cuidado ao tratar desse assunto. Olha só como esse assunto é delicado. A gasolina no Brasil custa, em média, $1,15. R$6, média. Sabe em quantos países a gasolina é mais cara do que $1,15? Débora, 81 países. O diesel no Brasil custa, em média, $0,88, né? 88 centavos de dólar. 4,62, médio, preço médio. Sabe em quantos países o diesel é mais caro? 111 países. O preço médio da gasolina em reais no mundo hoje é 6,24 contra 6 no Brasil. O preço médio do diesel no mundo hoje é $1,07 contra 88 cents no Brasil. Ou seja, o Brasil tem uma gasolina que está abaixo do preço médio mundial, tem um diesel que está abaixo do preço médio mundial. E tem 81 países com a gasolina mais barata, 111 países com diesel mais barato. E aí? Como é que a gente pode dizer que a gasolina está cara? E a gasolina está cara. Tem lugar que está 7 pau. Você fala, mas como é que pode? Não, porque tem o ICMS, 27% e tal. Bom, mas sempre foi. O do diesel é 15%, mas não mudou. Então, o que está acontecendo? Os impostos não mudaram. A gasolina comparada em outros lugares do mundo não é a gasolina mais cara do mundo, mas está cara. E aí a variação de preço se justifica, o 31%, por razões óbvias. Em janeiro desse ano o barril estava $54, agora está quase $70, $68, subiu 26% o preço do barril e o dólar também mudou, o real se desvalorizou. Então,
tem uma coisa que a gente não está levando em conta quando a gente discute o preço dos combustíveis no Brasil, que é o seguinte: o brasileiro está empobrecendo. O brasileiro empobreceu. Então, $1,15, que é o preço da gasolina médio no Brasil, para o brasileiro, é muito alto. Bom, mas então a Petrobras tem que cobrar $1, em vez de $1,15? Não, uma empresa não pode cobrar o preço do combustível de acordo com o que o brasileiro pode pagar. A Petrobras não pode fazer isso. Veja só, 1 grama de ouro hoje está R$ 303. Uma arroba de boi está 303. Uma saca de café está 1.063. Uma saca de açúcar, R$ 142. É assim. Não porque o brasileiro tem mais dinheiro ou menos dinheiro que vai mudar o preço da saca de soja no porto de Paranaguá. Fechou ontem a R$ 170. Você vai na Bolsa de Metais de Londres, vai lá, alumínio, para daqui 3 meses, $1.600 a tonelada. E se o brasileiro ficar 30% mais pobre, vai continuar $1.600 a tonelada. O barril de petróleo está R$390. Eu falei em $68, agora estou apresentando em reais. Está R$390. Isso tem a ver com a renda do brasileiro? Não. Não tem a ver com a renda do brasileiro. Então, certos produtos não guardam relação com a renda do brasileiro. Bom, mas quem compra a gasolina no Brasil é a renda do brasileiro. E o que aconteceu com a renda do brasileiro? Que já vinha mal. O Brasil tem o segundo maior índice de concentração de renda do mundo. 1% dos brasileiros detém 28% da renda nacional. E 40% dos mais pobres ficam com 10% da renda nacional. Isso antes da pandemia. Veio a pandemia, a renda média do brasileiro caiu 10%. Então, o petróleo subiu 26%, o dólar se valorizou em relação ao real e o brasileiro ficou 10% mais pobre na pandemia. E a metade mais pobre dos brasileiros ficou 20% mais pobre na pandemia. Ou seja, o impacto do litro da gasolina para nós é muito maior do que o impacto do litro da gasolina para outros países. Vou dar um exemplo concreto. A renda per capita do brasileiro é $8.700 ano. Isso não quer dizer que as pessoas ganham $8.700 por ano, mas quer dizer que se você pegar o PIB brasileiro e dividir pela população, dá $8.700. Para esse povo, a gasolina está $1,15. No Chile, a gasolina está $1,20. Mas a renda per capita do chileno é $14.800. Então, um povo que tem uma renda per capita de $14.800 pagar $1,20 pela gasolina é diferente de um povo que tem uma renda per capita de $8.700 pagar $1,15 pela gasolina. O nosso problema não é que a gasolina está cara, porque a gasolina brasileira custa menos do que a média do que custa no mundo. O nosso problema é que a gente empobreceu. E a gente está empobrecendo. A renda está se concentrando e a gente está empobrecendo. A Porsche, que é uma marca de carro alemã, pertence à Volkswagen, a Porsche bateu recorde de venda de carro em 2021. A Porsche no Brasil. Recentemente, um empresário riquíssimo no interior de São Paulo recusou uma oferta para vender a casa dele no interior por R$125 milhões. Ele aceita negociar a partir de R$170 milhões. Então é uma turma, e existe uma turma que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro. Então helicóptero, é o Brasil do jatinho, é o Brasil onde uma bolsa custa R$70 mil. Eu sei, Débora, você conhece. Uma bolsa, R$70 mil, lançada agora, uma bolsa pequenininha, R$70 mil. Conheço a distância, né, Oneg? Conheço em sonho, assim, na vitrine de longe, no site. Mas já viu, né? Já viu. É muito bolsa dinheiro. de 70 pau. Bolsa mesmo. de 70 pau. E vende. E te digo, chega lá, acabou. Claro, vem um número certo de bolsas para o Brasil desse preço, mas tem bolsa de 70, bolsa de 80. Não vou nem falar de joia, que não tem limite. Então tem um Brasil de um consumo alto
Mas é um número cada vez menor. O Brasil é o país que mais perdeu milionários na pandemia. Tinha lá um certo número de milionários. Os americanos saem da pandemia. Todo mundo perdeu dinheiro na pandemia. Todos os países empobreceram. Mas o Brasil é dos países que mais empobreceu. Tá aí o número. A renda média do brasileiro caiu 10% na pandemia, média. E dos mais pobres, metade. Débora, 30% dos brasileiros receberam auxílio emergencial. 30% dos brasileiros receberam. Ah, mas teve desvio. Desvio de porcaria. 30% de 200 milhões de habitantes, 60 e tantos milhões de habitantes receberam, 60 e tantos milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. Se teve 6, 5 milhões de pessoas aprontando, mesmo assim é um número absurdo. Então, num país empobrecendo, aonde a dúzia de ovo estourou de preço, a carne estourou de preço, o arroz estourou de preço, está tudo subindo, a gasolina subiu também. Ah, mas subiu por causa da gasolina. Não importa. Porque o seu salário não caiu porque a gasolina subiu. A sua renda não diminuiu porque a gasolina subiu ou o diesel subiu. O brasileiro empobreceu. Então qualquer coisa que a gente vai olhar, você vai olhar você quer fazer arrumar um piso do seu banheiro, você vai olhar o metro quadrado do piso, aumentou. A energia elétrica aumentou. Ah, mas é porque está chovendo. Tudo bem, tudo tem explicação. A energia elétrica brasileira não é a energia mais cara do mundo. Eu peguei esse ranking, também não é. Só que aumentou o preço do colchão, aumentou o preço do edredom, aumentou o preço da camiseta, aumentou o preço de tudo. A inflação em várias regiões, pelo menos 5 regiões brasileiras, ela já está tocando 2 dígitos. A inflação de alimentos nos últimos 2 meses passa de 2 dígitos. Em 17 regiões pesquisadas pelo Diese, em 13 houve aumento de cesta básica, aumento médio de 12%. Então, aí a gente olha o preço da gasolina e diz, o problema da gasolina é o ICMS. Não é, o problema da gasolina não é o ICMS. O problema da gasolina é que a gente não tem dinheiro para botar gasolina. E isso está se tornando um problema geral no Brasil. A gente não tem dinheiro para botar gasolina, a gente não tem dinheiro para comprar carne, a gente não tem dinheiro para comprar ovo, a gente não tem dinheiro para comprar farinha. E o que consegue comprar, aqueles que conseguem comprar, estão comprando menos. E o resultado da atividade econômica não volta. Então tem esses surtos que a Juliana Rosa identifica. Houve um aumento em serviço, daí tem um aumento no comércio, aí a indústria dá um surtinho, aí um não sei o quê, papapá. A construção civil deu uma melhorada, daí depois cai, depois dá uma melhorada. E assim a gente está andando de lado. Então, ou a gente olha para o bolo de longe e fala, o brasileiro empobreceu. Enquanto o brasileiro não voltar a enriquecer, a gasolina vai ser cara, o ovo vai ser caro, a carne vai ser cara, tudo vai ser caro. Só que na hora em que a gente está discutindo o combustível, fica a guerra política do governo falando que o problema é o ICMS, os anti-Petrobras dizendo que a Petrobras tem que ser privatizada, os que acham que não, dizem que não tem que privatizar nem o refino, que está sendo privatizado. Tem gente que fala que se você privatizar as refinarias, como é a política da Petrobras, privatizar uma série de refinarias, hoje ela refina 98% do combustível. Não, vamos refinar, privatizar esse monte, já estão passando para o controle privado, querem passar 8 das 13 refinarias que tem, que são estatais, e aí com isso cairia para 50% do refino privado, estatal, e 50% privado. Vai melhorar, vai aumentar a competição, mas não vai resolver o problema. Porque o problema é, você chega na bomba e você pega R$10, antigamente falava, bota R$10 de gasolina aí. Tinha gente que botava R$10, bota R$10. Botava R$10 de gasolina, botava 2 litros, 3 litros, vai, R$20. Agora não dá. O cara bota 1 litro e meio. 1 litro e meio. Como faz? Mas ele só tem R$10. Essa que é a questão. A questão não é que a gasolina tá cara. A gente tá pobre. A prova é de que existem 80 países com a gasolina mais cara do que o Brasil.
E na Europa muito mais caro, só que os caras ganham muito mais. No Chile é mais caro e os caras ganham mais. Se a gente ganhasse mais, a gente não ia estar reclamando do preço da gasolina. Entende? A gente não pode atrelar o preço do barril à nossa capacidade de pagamento. A gente tem que buscar na nossa capacidade de pagamento condições de abraçar o preço do barril. Volto a dizer, boi, café, milho, açúcar, soja, níquel, chumbo, alumínio, todos os produtos têm uma lógica própria que não tem ligação com o que a gente pode pagar ou não pode pagar. Claro, se o planeta Terra não tiver condições de pagar o preço de petróleo, vai cair o barril. Só que não é assim. Então, vamos prestar atenção nisso? Nosso problema hoje, para a gente não ficar repetindo, o problema é que a Petrobras lucra demais. O problema não é verdade. O problema é que o ICMS está alto. Sempre foi alto. O problema é que os impostos sempre foram altos. O refino sempre foi estatal. E, no entanto, a gasolina está cara e a gente nunca reclamou tanto do preço da gasolina. Como é que o caminhoneiro vai conseguir viver com esse combustível, com esse diesel, com o frete que ele recebe? Por que ele recebe pouco frete? Porque o brasileiro empobreceu, porque tem caminhão demais. Você pode encontrar os motivos que for. Mas o fato é, o brasileiro está mais pobre. Muito mais pobre. Mas assim, muito mais pobre. Ou a gente enfrenta essa realidade e vai buscar riqueza, ou a gente está frito e fica tentando apontar para onde o problema não está centralmente.